Tem até uma piadinha que sempre roda nos grupos de tecnologia, que é assim, você precisa de blockchain? Aí é como se fosse um fluxograma, e aí o editor pode pôr pra gente na tela, só que aí só tem uma setinha e vai pro não. Então assim, realmente. Fala galera, beleza? Tô aqui hoje com um grande amigo meu, é o Pedro, ele já vai se apresentar para vocês. Aqui a gente vai falar sobre cripto, sobre crime virtual e um monte de coisa. A gente não sabe exatamente ainda como esse papo vai ser, mas bora lá. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com o meu amigo Felipe. Muito obrigado por me receber. O convite me deixa muito feliz. Acho que participar desse projeto é muito bacana, principalmente para mim, que não sou um cara do mundo da tecnologia, mas eu sou advogado. A minha formação, minha especialização é em direito criminal e em compliance, que é a atividade que lida com a gestão de riscos, a prevenção de ilícitos. Então, a gente assessora empresas e clientes que têm atividades econômicas a como estruturar o seu business de forma a evitar que eles incorram em crimes, em ilícitos administrativos, enfim, que paguem multas, etc. E essa é a minha formação, é nisso que eu tenho atuado nos últimos tempos, e cada vez mais a gente tem atuado com o mercado de criptoativos, um mercado de ativos virtuais, para usar a nomenclatura que eu vou explicar daqui a pouco. E acho que estamos aqui hoje, então, para bater um papo sobre esse assunto. Qual que é a nomenclatura que você falou? Ativos virtuais, foi isso que você usou? Ativos virtuais, pois é, essa é a Já explica o que que é nomenclatura. esse trem aí, porque ativos acho que vem do mercado financeiro e aí tem um depara porque é tudo virtual, né? Ou o dinheiro também, porque o dinheiro que está no banco também é virtual. Qual que é a diferenciação entre um ativo virtual e um dinheiro que está no banco que também é virtual? Pô, excelente pergunta. Vamos começar por aí, então, porque eu acho que depois que o termo criptoativo ele ganhou muita força, a regulação internacional ela tem pensado em como definir de forma eficiente esse conceito. E o que ficou muito claro nos últimos anos é que não é bem a criptografia o elemento mais importante para você definir esse tipo de ativo em geral, mas é o fato de que ele já nasce virtual e ele é constituído de forma virtual. Constituído enquanto ativo de forma virtual. Porque se a gente olhar para as moedas hoje, é muito comum quando alguém está tentando explicar a diferença entre moeda e criptomoeda, falar do lastro. Mas nenhuma moeda hoje tem lastro. Por isso que a gente fala em fidúcia, fiat. Né? São conceitos do mundo econômico que a gente vai utilizar quando a gente quer falar de dinheiro, de papel, moeda, porque o lastro dele, na verdade, é a confiança que você vai ter no governo, na instituição central desse país, que aqui no nosso caso é o Banco Central, de que aquilo representa um valor que você consegue trocar, seja no mercado interno, seja no mercado externo, fazendo uma operação de câmbio, por exemplo. Então, o dinheiro, ele acaba tendo como lastro, entre aspas, essa relação de confiança que você vai estabelecer com a autoridade monetária que te diz o quanto aquele dinheiro está valendo em relação a outros ativos, em relação ao conjunto de preços do país, e daí vem a inflação, aí vem a relevância dos juros, etc. Mas um ativo virtual, não. Ele é constituído de forma virtual, e aí é óbvio que hoje a gente está em grandes. Eu até desconheço algum caso que não seja envolvendo algum tipo de criptografia, mas a criptografia ela é um elemento de segurança para você gerar o valor daquele ativo. Ele não é necessário. Se você quiser falar, por exemplo, que a armadura que você tem no seu jogo, ela vale alguma coisa, você pode dizer, ainda que aquilo não seja criptografado. Aí, nesse caso, talvez você tenha uma autoridade central. Você não vai ter o banco central, mas você vai ter ali o provedor do jogo te garantindo a existência daquele ativo como possuindo algum valor de mercado. Tem até uma piadinha que sempre roda nos grupos de tecnologia, que é assim, você precisa de blockchain? Aí é como se fosse um fluxograma, e aí o editor pode pôr pra gente na tela, só que aí só tem uma setinha e vai pro não. Então, assim, realmente muito engraçado, né? Porque realmente dá para fazer a mesma coisa na maioria dos casos, sem a descentralização, sem o blockchain ou sem a criptografia. Você vai perder alguns quesitos de segurança, e a gente pode até depois falar sobre o famoso Web 2, Web 3, né? Então, por que é Sim. diferente criar uma rede social tradicional como o Facebook ou criar uma rede social de Web 3, né? Que aí eu acho que o grande fator aí vira nem tanto a criptografia, na minha visão, pelo menos. Que eu não sou um especialista de cripto, né? Mas sou especialista em tecnologia. Para mim, o grande valor está na descentralização. Então, a gente ter esse poder distribuído ou esse poder que não tem um controlador. Mas eu queria só entender uma parte do lastro.
você falou, para a gente não já fugir do assunto sem nem eu entendi ainda exatamente, é a questão, acho que da originação que define se ela é um ativo virtual ou não. Então, beleza. É, eu acho que fica confuso em alguns pontos ainda, porque eu acho que tem investimentos que vão ser considerados não ativos virtuais que, putz, vai ser difícil você conseguir justificar alguma coisa do mundo real por trás, mas a maioria acho que vai ter. Mas até uma empresa, né? Tipo, beleza, mas a empresa existe de verdade, tá? Mas não vou entrar nesse mérito. E aí a parte do lastro que você falou, que eu só não entendi se isso tem uma relação direta ou não. Tipo, na definição de um ativo virtual, tem alguma coisa a ver que tem que ter lastro ou não tem que ter lastro, ou esse lastro, ele... Porque eu poderia ter um ativo virtual que tem um lastro centralizado, por exemplo, ou não. Tipo, se o governo brasileiro Poderia. lançar a sua própria cripto, ele vai ter um lastro, provavelmente do governo, talvez até o mesmo lastro, e aí ele vai continuar. Então não tem nada a ver o lastro com essa classificação. A classificação é basicamente a originação, se é no mundo virtual ou se é no mundo real, é isso? Exato, exato. E aí até os americanos, eles costumam usar a expressão digital asset, né? Ativo digital, que deixa até talvez um pouco mais preciso do que a gente está falando, porque o conceito de virtualidade, ele é muito mais amplo. Tem um sociólogo muito bacana, acho que para quem estuda tecnologia, para quem trabalha no meio e não gosta muito de fazer essa leitura mais de humanidades, mas é um cara chamado Pierre Levy que vai discutir muito esse conceito de virtualidade. E ele fala: o nosso primeiro contato com a virtualidade é a linguagem. Quando você conta uma história para alguém de alguma coisa que aconteceu na sua vida, você no momento presente não está se referindo a algo que existe no momento presente. Já existiu, está no passado. Mas a linguagem ela consegue trazer isso para o tempo presente. Então ela é virtual, mas ela não é digital. Tá? Aí acho que vem a questão da gente optar muitas vezes por falar em ativo digital, só que qual é o grande porém? Por que a gente fala em ativo virtual? Porque existe uma autoridade mundial, que é o GAFI, que é uma organização internacional. Ele não tem força executora, então ele não vai poder processar ninguém, mas ele é realmente uma autoridade vinculada à OCDE, aquela organização do comércio, dos estados envolvidos, que o Brasil tá louco para fazer parte, porque é um clube muito seleto de países onde rola muito dinheiro. E eles definiram, então, esse conceito de ativo virtual e também o conceito de prestador de serviços de ativos virtuais, que na sigla em inglês fica VASP. Talvez não seja um bom sinal falar de uma VASP, tendo em vista o histórico da VASP aqui no Brasil, mas essa é a nomenclatura adotada, então, hoje internacionalmente. Mas é o que você falou, a gente não precisa entrar em todo o debate sobre lastro, sobre ter ou não ter uma correspondência. Né? Porque muita gente pensava, quando a gente estava falando das criptos, as stablecoins, né, que tinham uma teórica, uma pretensa paridade com a moeda, e a gente viu Só o que para, acho que aconteceu vale agora. até a pena a gente citar que a gente está em 29 de junho de 2022, então falar de stablecoins hoje é quase uma Uma piada do ponto piada. de vista que ela seria stable, mas 2 meses atrás não seria tanto piada, então só para deixar claro que isso aqui pode envelhecer mal, né? Vai que volta a ser uma stablecoin de verdade, então no momento é uma piada, acabou de ter uma super desvalorização de uma das principais stablecoins, praticamente evaporou de valor, né? Mas pode continuar o raciocínio, desculpa. Não, e é isso. Acho que foi até importante mencionar esse caso, porque ele deixa muito claro que a geração de valor de um ativo virtual está muito relacionada à tecnologia que ela emprega e está, em última instância, relacionada assim, à criptografia. Né? Porque é ela que vai ajudar a manter ou não manter o valor, e eu acho que foi ali falhas de protocolo que ajudaram a fazer cair o valor das stablecoins, que teoricamente tinham paridade com as moedas às quais elas se referiam. Teve um conceito que você falou aí de levar o virtual para fora até dessa discussão, né? Você como um cara muito mais culto do que eu, você até citou aí um sociólogo, sei lá o que você citou. Enfim, mas um conceito legal que eu lembrei também dá muita discussão quando também fala de isso é natural, isso não é natural, né? Então, tipo, teve uma vez que eu ouvi alguém falando do exemplo que a pessoa falou, não, eu só consumo coisas naturais, que veio da natureza. E essa discussão estava acontecendo dentro de um avião. Aí a pessoa falou, não, então por que você está no avião? Tipo, o avião não tem nada de natural, né? Tipo, foi tudo criado aqui, não tem. Então, assim, até Essa é sua esses canoa aí, conceitos, náufrago. esses conceitos são complexos, né? Não é tão fácil assim de dividir essas fronteiras. Então, eu imagino na hora da legislação é muito mais complexo, porque isso pode virar uma lei, pode virar uma punição, pode virar uma multa. Então, aí que o bicho pega. Mas aí vamos voltar um pouco para o cripto aí, para esse mundo muito louco. E aí eu queria ouvir a sua opinião mesmo, assim, do que você acha que é o futuro?
pensando do ponto de vista de sustentabilidade, tá? Depois a gente pode voltar pro lado do crime, que eu acho que cripto, infelizmente, teve muita gente que se aproveitou e ainda vai se aproveitar como qualquer tecnologia nova e usar isso pro lado da criminalidade, usar isso para criar pirâmides e tal, que eu acho que é um pouco a tua, ou é muito a tua área, né, que é a parte criminal dessa parada. Mas antes de chegar nesse assunto, que inevitavelmente falou de cripto, a gente vai chegar nesse assunto, porque acaba ganhando muito mais mídia, né? Então talvez tenha um projeto super legal que está ajudando um monte de gente, e aí vai ter um outro projeto muito ruim que penalizou um monte de gente que entrou numa pirâmide. É lógico que a mídia só vai falar do muito ruim que entrou um monte de gente, porque é o que vende. Então acho que essa é muito balanceado isso. Mas o que, que você, Pedro, assim, tua opinião pessoal mesmo? Só, cara, esse negócio aqui, com cripto, com blockchain, eu vi, eu achei legal, porque eu posso falar a minha também depois. O que, que você acha que tem futuro, na tua opinião pessoal, tá? Não de profissional, porque tem muita coisa que eu acho que é muita babaquice mesmo, mas teve Uhum. coisas já que chamaram muito minha atenção. Eu falei, cara, eu acho que isso faz sentido. É só pra piada lá do diagrama que vai só pro não. Eu tenho minha opinião de alguns pontos que ele não vai pro não. Mas eu queria ouvir o teu. Tem algum ponto que você fala, não, eu acho que nesse ponto aqui a descentralização ou a criptografia faz sentido sim. Legal. Eu acho que um, quando a gente entende um pouco melhor a tecnologia que está na base do Bitcoin, que é o blockchain, e isso foi um passo muito difícil para mim, eu que não sou do mundo da tecnologia, me explicaram de uma forma muito simples. Então, se eu falar alguma besteira do ponto de vista técnico, vocês me perdoem, mas eu vou explicar aqui da forma como eu entendi. Que foi o problema do duplo gasto. Então, me explicaram de uma forma muito simples, eu achei maravilhosa, que é o e-mail que você envia e ele fica na sua caixa de saída, na sua caixa de itens enviados, e ele fica também na caixa de entrada de quem recebe. Se você quer atribuir valor a um pacote de dados, se você quer dizer que ele tem um valor, você não pode transformar ele em um objeto duplicado quando você faz um envio. E o blockchain ele resolve esse problema. Isso parece uma coisa muito besta, mas eu entendo que isso tem um valor imenso quando a gente está falando de transação. A ideia de transação, de que eu passo alguma coisa para você, e a ideia de comprovação da realização dessa transação. Então eu preciso gerar uma prova contábil, por exemplo, de que eu fiz uma transação, de que teve a saída do meu patrimônio, do meu balanço, etc. Eu acho que essas duas coisas o blockchain ele consegue fazer. É só até um Então, parênteses antes de você prosseguir, porque tem uma polêmica dentro desse ponto, que aí eu acho que é onde a Web3 encontra a Web2. Eu não sei se você ficou sabendo que teve uma polêmica recentemente que um cara conseguiu mostrar que dava para assumir uma NFT. E aí você fala, mas todo o conceito é que é transacional, como você falou, é uma transação que fica gravada no blockchain, nunca desaparece. Aí o que, que ele provou por A mais B? Que o OpenSea, que hoje é o maior portal de consumo e de navegação de NFTs, ele criava uma réplica disso. Eu nem lembro exatamente o que ele fez, mas de alguma forma ele tirou do OpenSea, ou ele foi banido do OpenSea, não lembro o que aconteceu exatamente. E na prática, ele ainda tinha NFT dele. Só que o principal meio de visualização não mostrava mais. Ou seja, hum, tem o Facebook da NFT. Então tem ainda um centralizador que não te dá transparência total do que está por trás ali no blockchain, e que no final te voltou no mesmo problema. Ele falou, galera, eu não tenho mais minha NFT, ela sumiu do mesmo jeito. Ah, não, você tem, tá, mas está registrado num lugar que a maior entidade que dá visualização hoje, que é o OpenSea, está ignorando. Então, na prática, para qualquer pessoa que tentar acessar, ela não existe do mesmo jeito. Então, que é uma discussão longa, né, de tipo, como que duplica esse dado, como que eu garanto também que o OpenSea não cai se o blockchain estiver lento, sei lá. Tem uma série de custos envolvidos em acessar o blockchain, mas aí voltando para o teu ponto, né? Porque você está indo nessa linha de que essa transação ela é muito valiosa por essa característica de não ter o e-mail duplicado. Aí, qual é o exato. contra-argumento? Será que, tipo, como que a gente faz para não ter agentes no meio que literalmente estão filtrando e estão tendo. Porque a gente volta nos mesmos problemas. E aí a gente pode ter dado uma puta volta para daqui 10 anos estar tá falando, então, o vilão antes era o Facebook e agora o vilão é quem criou o OpenSea, porque o problema vai continuar o mesmo. Então, assim, como isso invalida o seu argumento, tipo, de que, beleza, mas essa parte é importante, ou você já, nem sei se você conhecia essa discussão, tá, dessa camada intermediária, tipo, o que Não, que... especificamente essa discussão não, mas eu acho que quando a gente olha para o exemplo original, digamos assim, o Bitcoin, a gente não enxerga esse problema. E eu acho que aí a gente tem um pacote de outros problemas, que é a possibilidade de você cooptar a moeda. Só que hoje isso implicaria ou você comprar uma quantidade absurda de Bitcoin, ou você ter uma capacidade computacional também absurda, que até onde eu saiba ninguém tem na Terra. Então, eu acho que o Bitcoin ele se provou
além desse problema. Eu acho que a gente já tem hoje um histórico de funcionamento do Bitcoin e acho, inclusive, que o crash recente que a gente teve é do jogo. Ele é normal, ele acontece com todo ativo que tem valor de mercado. Então, quando eu olho para o histórico do Bitcoin nos últimos 10 anos, eu realmente vejo que o argumento da descentralização, ele funciona, você paga um preço por isso. Você paga um preço computacional, você paga um preço de ter uma distribuição, de não ter a centralização, então você não tem a validação, tem o problema das chaves privadas, chaves públicas, etc. Teve agora um caso grande da Binance, eu falo publicamente porque é um caso assim bizarro o que está acontecendo, das pessoas não conseguirem sacar nem depositar, porque enfim, a empresa não existe no Brasil e é a maior do Brasil. Tá? Então esse caso ele realmente tem que chamar muita atenção de todo mundo. Por quê? Porque as pessoas elas não querem depender dessa autonomia descentralizada. A gente está acostumado a ter entidades centralizadoras. E aí, eu não estou falando de uma entidade centralizadora do Bitcoin, mas para as pessoas que querem comprar Bitcoin, a exchange, né, a corretora de criptoativos, ela se torna a sua centralização e você dá para ela a sua chave privada. Nesse momento, ela se torna um verdadeiro banco. É como se você fizesse um depósito. Então você precisa ter confiança. E eu acho É que que aí o ponto da nos, descentralização é esse. você volta até nos antigos, né, que são as trocas de gerações, né? Talvez a próxima geração não vai ter esse medo, mas hoje ainda as pessoas aí de 50 anos para cima, em sua maioria, você falar que vai abrir uma conta no Nubank, ele vai te contra-argumentar onde é a agência do Nubank. É essa Exatamente. necessidade nossa de enxergar alguém que está ali cuidando do negócio. Só que nesse caso é pior, né? Porque a gente está dando a chave para esse meio de campo aí que ele pode fazer algo malicioso também. Então Não, e Felipe, eu vou te tá falar a em outro problema. verdade. A gente brinca, fala que os velhos gostam de agência, mas não são só os velhos, não. Os ricos, quando tem muito dinheiro em jogo, eles não vão fazer nada no digital. Eles vão fazer questão de uma boa e velha reunião pessoal, de saber quem é a pessoa que ela existe está do outro lado da mesa. Um cara do mundo da tecnologia, tá? É, a gente tem esse apego. E eu não acho isso ruim, um demérito. Eu acho que a gente tem que desenvolver a capacidade de transitar, né, entre o novo e o antigo. O antigo ele tem os suas vantagens, né? Uma boa conversa olho no olho, um cafezinho, uma fofoca, né, de escritório. Mas a gente precisa também conseguir transitar nesse novo mundo porque eu não acho que vai ter retorno. E a questão criminal, que eu acho que é talvez a parte que você mais curte, aí eu se pode se negar a responder perguntas, porque eu sei que você tem OAB, você tem casos específicos que você pode estar eventualmente na defesa. Então, assim, mas pensando, teve um escândalo grande, que eu não sei se você pode falar de casos específicos, mas a gente pode levar para o genérico, que foi o, como que foi o apelido dele? Rei das Criptos, que é, o, acho que de Angra ou de Búzios, é algum lugar ali perto do Rio Capital, né? Então eu não lembro o nome que deram para ele, mas teve algum apelido aí. É, esses casos, assim, como que você enxerga isso? Do ponto de vista jurídico mesmo, e aí não precisa falar especificamente desse caso, né? Pode, tipo, qual o crime que foi cometido ali e como que é essa classificação? Isso é fácil juridicamente? Tipo, qualquer juiz vai conseguir julgar esse caso, porque eu acho que tem um monte de nuances ali que talvez a gente está falando de gerações, né? Você pegar um juiz com 70 anos, não sei nem quantos anos um juiz aposenta, sei lá, 60 anos, vai ser difícil dele, tipo, cara, como que ele vai entender esse mundo, sabe? E aí ele vai ter que julgar, ou ele vai ter tem que ter uma área do direito especializada nisso, tribunais especiais. Eu não faço nem ideia de como isso se organiza, mas eu imagino que é muito complexo, sabe? É um assunto muito novo e que já tem casos para serem julgados. Como que essa parada acontece? Que crimes que estão acontecendo? Tentar entender um pouco o seu lado aí de enxergar essas loucuras novas aí que a gente tem que tratar. É, eu diria que a maior parte, em termos de volume, tá, de ocorrências, do que está acontecendo em matéria de criminalidade envolvendo cripto, é o novo golpe do cartão de crédito. Você tem um aspecto da tecnologia que é difícil para algumas pessoas e existe a questão geracional, a gente tem que respeitar isso. Mesmo para quem é novo, existe uma questão, uma barreira tecnológica, uma barreira de linguagem. Eu mesmo aqui expus as minhas limitações para compreender a tecnologia. Mas o bom e velho golpe do cartão de crédito, que foi aplicado em muitos dos nossos avós, a pessoa ligava e falava: Ah, aqui é do banco, eu preciso que você me dê o seu número de cartão e o seu código de segurança. E a pessoa ela não tinha total domínio da tecnologia, ela não entendia o que aquilo poderia significar e ela não sabia os meios que ela tinha de validar que aquela ligação era ou não uma ligação do banco, etc. E isso, de fato, fez com que muitas mudanças acontecessem, né?
E aí vem o papel, a importância de um regulador que a gente não vai ter no mercado de cripto. Eu vou falar desse ponto depois, que ele é um ponto importante. Mas o que eu tenho visto hoje, a maior parte dos golpes, a maior parte daquilo que cai na imprensa, são bons e velhos estelionatários. São casos, assim, que poderiam estar acontecendo com qualquer produto. Ele está te vendendo um produto falso, ele está te vendendo um produto que não existe, ele diz que ele está te vendendo uma cripto, mas na verdade ele montou uma corretora fantasma, ele está pegando seu dinheiro, ele te dá um gráfico até de variação de quanto você teoricamente tem, né? Ele deixa que algumas pessoas saquem de volta, talvez até com lucro, porque assim ele mantém uma aparência de licitude por algum tempo e depois ele evapora. Tá? É que aí o que Isso você está falando é que a cripto ela só é um meio para o cara que já é fraudador, para o cara que já é piramideiro, para o cara que já comete o ilícito. Ele falou, pô, esse assunto aqui está super em alta, vai ser a melhor forma de cometer o ilícito usando esse assunto, porque todo exatamente. mundo quer entender, todo mundo quer entrar nessa onda e tal. Exatamente. Então, em número de ocorrências, eu acho que o que está acontecendo é o bom e velho estelionato que ganha só uma roupa nova, mas isso aí não tem dificuldade nenhuma. Qualquer juiz consegue entender, qualquer pessoa consegue operacionalizar. Agora, quando a gente fala em termos de volume de dinheiro, onde é que tem coisas grandes acontecendo com o universo de cripto, aí sim você precisa entender um pouco mais como esse mercado funciona para entender o que as pessoas estão fazendo. Então, um, a ideia de que dinheiro está sendo lavado e, ao mesmo tempo, estão sendo cometidos crimes financeiros com cripto, ela é real, e ela é muito difícil de ser mapeada. Então, digamos que você tem aqui uma rede de negócios ilegais. Você trabalha no mercado têxtil vendendo roupa falsificada. E você gira um volume grande. Tá? Você tem uma empresa, então você consegue receber em dinheiro, maquininha de cartão, TED, Pix, etc. Você consegue bancarizar isso, né? Então você já tem esse dinheiro em conta. E aí você vai lá e faz como se fosse uma transação normal, converte o que você tem em dinheiro, em moeda, em criptoativos. Vou ficar simples, Bitcoin. Tá? Só que você fala assim, não, aqui no Brasil eu tô correndo risco, porque é aqui que eu toco meu negócio e eu posso em algum momento ser pego. Então, eu vou levar esse meu ativo para fora. Só que o Bitcoin ele não está em lugar nenhum, diferentemente de uma moeda, né, que você consegue identificar onde é que ela está, seja na via física, seja na virtual. Porque se você tem dinheiro virtual, ele está em algum lugar. Ele é atrelado a alguma conta em algum lugar. Tá? O Bitcoin não. Então, você fala assim, ok, vou montar uma offshore, uma companhia sediada no exterior, em um paraíso fiscal, nas Ilhas Virgens Britânicas, BVI, e lá eu bato na porta de uma exchange e converto os meus bitcoins na moeda local ou em dólar e deixo isso na minha conta lá, na minha outra empresa. Eventualmente não sou nem eu o sócio, pode ser a minha esposa, pode ser um laranja. E aí sim, eu estou lavando dinheiro e eu estou tirando dinheiro do país de uma forma ilegal. Eu estou burlando o sistema de câmbio, tá? Existe todo um debate sobre isso, porque como o Bitcoin não é moeda, criptoativo, ativo virtual não é moeda, tem gente que defende que isso não é uma operação de câmbio. Eu acho que essa é uma discussão boa, profunda para quem é do Aí mercado, seria entende do uma assunto. compra de outra coisa, né? É uma operação de compra e não uma operação de conversão de moeda, correto? Seria essa linha, né? Exato, exato. Eu tenho grandes dúvidas disso. Eu acho que é uma tentativa de burlar um pouco o sistema, porque isso funciona como um dólar cabo. O dólar cabo é o antigo crime de evasão de divisas que era operado com doleiros. Então, você não queria pagar as taxas do sistema formal de câmbio, você comprava aqui o dólar que era entregado para você lá fora. Então, você pagava aqui e o cara depositava numa conta sua aberta lá fora ou entregava em cash para um portador seu lá fora. É a mesma coisa. Então, mas aí a gente cruzou um monte de fronteira e aí fica tudo muito complexo, né? Porque, por exemplo, você falou de lavagem de dinheiro através de uma empresa que exerce uma atividade ilícita e aí você falou de converter isso. E como que, por exemplo, beleza, o juiz pegou que isso está acontecendo, chegou lá para ele um caso e tal, e tem evidências, um promotor, não sei quem acusa, não sei nada. Mas beleza, chegou uma acusação lá, ele tem que julgar, e aí ele vai fazer uma quebra de sigilo bancário, eu acho que é o juiz que ordena normalmente isso, ou autoriza, né? E aí? Tipo, beleza, aí quando chegar e falar, aqui teve uma transferência de X milhões para uma crypto exchange, beleza, a transação gera um ID, é rastreável e tudo mais, só que
muitas vezes ele é anônimo, eu não sei exatamente quem é o dono daquela conta. Acabou, o que que faz? Tipo, hoje o que que acontece na prática? Num caso que chega nisso, deve ter um monte, desiste, tipo, não dá para achar, ou tem formas hoje de rastrear? Para quem vai pedir, né? Você não tem nem para que pedir, né? Ah, eu quero o registro, mas É, pede para quem? Para exchange? Exchange, por exemplo, a Binance, você falou, nem tá no Brasil? E aí, como que você pede para uma entidade que não tá aqui? dá para pegar, inclusive você pode alertar todo o sistema, enfim. Eu acho que a gente tem que separar sempre o joio do trigo, né? Então eu vou responder essa pergunta em várias partes, que foi uma pergunta muito boa, vou separar. O que vai ter de regulação em matéria de criptoativos aqui no Brasil? Quem vai ser regulado serão as corretoras. Tá? As corretoras, elas vão se tornar pessoas obrigadas a seguir a regulamentação do Banco Central. Então, elas vão operar como instituições financeiras. Isso está absolutamente correto do meu ponto de vista. Por quê? Porque a exchange, ela funciona como a porteira entre dinheiro e criptoativo. Então, é ali que vai ter a transferência, a conversão para valores reais, para valores dolarizados, etc. Então, no momento que você diz que ela é obrigada a fazer esse controle da identidade dos seus clientes e dos seus parceiros, que é uma obrigação de todas as empresas que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central, por força da lei de lavagem de dinheiro, você já cria um sistema de segurança onde você já separa na largada o joio do trigo. Tá? E aí a exchange que não cumpre com esses deveres, cartela do mercado. Isso é relativamente fácil de acontecer. Ah, Então, mas hoje, corta ela do mercado dentro do território nacional, né? Como que você controla uma exchange que tem operação só, sei lá, na China, na Índia? Como que você faz? mas aí ela dificilmente vai receber em reais e dificilmente vai te dar em reais. Então você vai ter um pepino de câmbio já na sua mão. Ah, tá. E você tenta pela moeda bloquear, que aí você vai ter que converter em dólar. Beleza, eu vou pegar na conversão. Você vai pegar um passo antes, né? Exato, porque você já começa a sufocar. E toda a ideia da lavagem de dinheiro é essa: é você sufocar os caminhos financeiros do cara. Então, se ele está em real, ele vai precisar de alguém que aceite a moeda real, ou ele vai precisar fazer esse câmbio aqui no Brasil. Tá? E aí ele pode acabar sendo pego nas duas pontas. Hoje, o que acontece? A gente tem uma unidade de inteligência financeira no Brasil, que é o COAF. O COAF recebe dados de várias entidades que são reguladas, que têm deveres de prevenção à lavagem de dinheiro, e ele faz relatórios de inteligência financeira. As grandes investigações de cripto que tem hoje no Brasil, todas elas acabam envolvendo o COAF, porque você não consegue rastrear. O COAF ele pega esses dados e ele cruza esses dados. Então ele é um grande rastreador de dados, tá? E ele funciona muito bem. É um órgão que tem uma história muito grande de ter participado de grandes investigações no Brasil. E Então o hoje, na COAF, prática, ele já tem especialistas nesse assunto? Imagino que sim, né? ele já tem, mas ele não precisa mergulhar no universo de cripto, porque as exchanges ainda não são entidades reguladas. Tá? Mas nos Estados Unidos, eles já têm, aí sim, o DOJ, Como que que é é o como nome se do fosse. COAF deles? O Tem um, COAF tem deles um. é o FinCEN, Tá. é o FinCEN, tá? Mas lá quem está indo atrás disso mesmo é o DOJ, que é como se fosse a Procuradoria Federal deles, e a SEC, a Securities and Exchange Commission, que é como se fosse a nossa CVM, a nossa Comissão de Valores Mobiliários. Mas o DOJ, ele reportou recentemente que eles conseguiram recuperar um valor absurdo, milhões e milhões de dólares em criptoativos que eles rastrearam por vias tecnológicas. Tá? Então foi toda uma operação de rastrear por onde estavam passando aqueles blocos que eram suspeitos e que representavam ativos, criptoativos relacionados a uma origem criminosa, e eles conseguiram bloquear esses ativos antes de serem convertidos em dinheiro. Tá? E aí Não, é quando eles. você fala de recuperar, mas aí teve um acordo, porque não consegue recuperar de fato, né? Não consegue fazer uma penhora desse bem, sei lá, num termo. Exato, não consegue fazer uma penhora desse bem, mas em algum momento você consegue é, colocar uma etiqueta, né, em cima de determinados blocos e você não consegue converter isso. Agora, se você vira para uma Mas exchange do o seu próprio país, Bitcoin tem esse mecanismo? Ou é um mecanismo extra que aí as exchanges que precisam estar dispostas a respeitar essas marcações de, sei lá, criptos bloqueados, alguma coisa assim? Da onde vem exato, essas regras? é um mecanismo extra. Eu esqueci o nome agora da empresa que começou a fazer isso, Mas ele não mas está no protocolo, né? Não é o protocolo do Bitcoin que prevê isso, né? Porque talvez uma solução legal seria que se os protocolos evoluíssem para
É que muitas vezes quem criou também não tinha essa intenção, né? Ele queria justamente quebrar o sistema, né? E não ajudar. Exato. Exato. E outra coisa, se você coloca que o protocolo ele vai proibir a passagem ou a evolução de um bloco, você sempre vai precisar também de um consenso para esse tipo de operação. E isso é muito difícil de você conseguir na prática. Então, e eu não Ou acho que a um tecnologia precisa centralizador e aí disso. também volta pro problema, né? Exato. Eu acho que a grande questão é, o universo totalmente descentralizado, ele não para de pé, ele não vai existir. Ele é um sonho anarcocapitalista da galera liberal da quarta série. Isso não vai existir. Mas Tá? Você talvez é a vai... história de mirar na Lua e chegar em algum lugar no meio, né? Então a gente Uhum. faz um projeto totalmente descentralizado, coloca alguns centralizadores mais fracos no caminho e chega no meio termo. Exato, exato. E eu acho que já existe um grande ganho nisso, um ganho de mobilidade mesmo. Acho que as coisas ficam mais dinâmicas quando as autoridades centralizadoras elas vão sendo diluídas, mas nunca eliminadas. Entendi. Vamos, acho que tentar mudar um pouco agora, bastante na verdade, que eu queria a tua opinião do outro lado, que é um lado que você tem, talvez você não fale dele profissionalmente, mas você é um cara muito artístico e muito criativo, e aí eu vou tentar que você me defenda, e eu nem sei se você defende, então você vai ter que fingir que você defende NFT do ponto de vista mais explorado, macaquinho mesmo, defenda NFT, eu não sei nem se você defende, tá, mas finge que você é advogado, você tem que saber defender. Defende NFT, tipo, porque NFT faz sentido a forma clássica de imagem, tá? Não, eu sei que tem várias formas de NFT. Vamos lá. Eu vou pensar aqui num designer, tá? Vou pensar num cara que cria, não um artista, mas eu vou pensar mais especificamente um cara que cria um conteúdo que ele quer vender para alguém direcionado e que vai fazer uso desse conteúdo. Então, quando Beleza. ele está criando essa imagem, ele já está criando sabendo que ela vai ser reproduzida. Esse é o objetivo dele. Ele tem dois grandes objetivos. Um, provar o momento em que aquilo foi feito, porque provar o momento em que aquilo foi feito é essencial para ele provar que ele é o autor daquela imagem. E dois, alienar os direitos de reprodução dessa imagem. Então, ele sabe que isso vai ser reproduzido e ele quer vender isso. Tá? E ao mesmo tempo, quem compra para manter alguma exclusividade também quer comprovar que ele é o único que tem direito sobre aquela transação. Para isso, o NFT funciona. Para isso, o NFT ele pode ser de fato muito bom como um elemento de comprovação de direito de autor. Por quê? Porque você pode fazer 80 NFTs iguais na origem. Você pode fazer 80 macaquinhos e falar esse é o original, esse é o original, esse é o original, esse é o original. Mas o que, que Assim o como também a gente protocolo... pode ter 80 Mona Lisas e só talvez um super expert vai perceber qual que é a de verdade, que tá lá no Louvre e tal. Tipo, a Exato, maioria das pessoas vão falar, é a mesma coisa, beleza, tá tudo certo. exato. Mas o protocolo, ele te ajuda a... Ele te ajuda de um aspecto. Primeiro aspecto, marcação temporal. Você consegue recuperar no tempo quando de fato aquilo foi criado como NFT. Talvez a criação seja mais antiga, mas eu consigo registrar a criação como NFT. E segundo, quando e para quem aquilo foi vendido. Isso é importante para fins de direito de autor. Só isso. Tá, e aí como você defende o comércio disso? Porque pensa na minha cabeça, que eu sou uma pessoa que não tô nem aí pra marca, não tô nem aí pra um monte de coisa, pra ostentação, tipo, eu uso essas camisetas da Hurley porque elas são quase só cinzas e tem um logo genérico da Hurley. E beleza, ou do Palmeiras. É basicamente a minha vestimenta. Se você me encontrar na rua, eu devo estar com uma dessas Cara, a duas. camiseta de time nesse ano de 2022 é ostentação, sim. Mas enfim, a gente. Então, assim, eu não sou um consumidor desse tipo de produto, porque aí eu acho que essa prova, tirando. Que aí eu tô falando do lado do consumidor, tá? O lado do criador, ele garante, cara, fui eu, tá aqui, tá aprovado, olha o timestamp aqui, beleza. Agora, qual é o sentido de eu consumir um macaquinho que eu tenho certeza que foi criado por tal pessoa, se eu posso ter o mesmo macaquinho que não importa de onde veio, sabe? Mas ele é o mesmo visualmente. Eu sei que tem a questão do falso e do original, do pirata. Mas, tirando esse fato de eu querer ter essa ostentação de mostrar que ele é o verdadeiro, tem alguma outra forma de NFT, dessa parte artística, que eu estou separando mesmo porque as outras até eu gosto de algumas ideias, eu posso até falar depois. Mas tem alguma forma que você acha interessante para o comprador? Ou é realmente exatamente igual? Por exemplo, eu tenho um Picasso na minha casa, é para eu falar que eu tenho um Picasso na minha casa. Não necessariamente eu não poderia ter aquela pintura igualzinha por Poster. um.
1% e 1% do valor, até pintado à mão. Reproduz para mim um Picasso. Mas é lógico que é diferente socialmente. Mas para quem não liga para o lado social de possuir esse bem, tem alguma forma que também é legal do lado do consumidor que você consegue enxergar? Sim, se aquele consumidor ele quer depois explorar os direitos de ser o proprietário daquela imagem. Então, se você vê algum valor agregado nisso, seja como investimento, tá? Seja como uso para uma produção sua. Eu não vou nem falar aqui de grandes indústrias. Você contratou um amigo seu para criar sua marca pessoal. Então, eu tenho a minha PJ, eu dou aula, eu faço evento, eu quero criar a minha marca. E aí eu falo assim, cara, faz um desenho para mim que eu vou transformar isso na minha marca. E eu quero ter como comprovar de que isso é meu, de que essa marca é minha. Então, o NFT ele cria um protocolo que é público e eu consigo construir toda uma história para dizer, não, eu sou o proprietário dessa imagem. Você não pode usar essa imagem sem a minha autorização. Tá? Mas fora desse universo de debate sobre copyright, direito de autor, eu acho que é o que você colocou. É só a questão social de você virar e falar assim, sou foda e tenho um macaquinho. E aí vamos para o fim aqui, mas eu tenho uma pergunta que eu também quero responder, mas aí eu vou deixar você responder primeiro. Você pode escolher só um projeto ou uma ideia dentro de cripto como a que você curte mesmo. Putz, isso aqui eu acho mó da hora, eu acho que tem futuro. Você tem algum que você falaria que você curte mesmo? Eu acho que o conceito de tokenização, a ideia de você tokenizar as coisas, é uma ideia muito bacana. Quando a gente fala em ativos do mundo real, a ideia de você criar direitos, né, tokens em cima disso, eu acho que ela pode dar uma liquidez bizarra para a nossa economia. Isso vai ser a fonte de muitos problemas, inclusive de lavagem de dinheiro, eu não tenho a menor dúvida. Tá? Só que eu acho que quando Mais você trabalho para coloca. você, né? Tá bom. Exato, eu não vou reclamar. Tudo tá bom. Mas, de novo, assim como o artista, ele é a autoridade centralizadora que vai garantir a autenticidade de um NFT artístico, eu acho que você ter empresas sérias e confiáveis dizendo, olha, eu estou criando um token de um ativo, isso vai ser algo muito bacana, né? E muito mais célere, muito mais simples de transacionar, de comprar, de vender, de investir do que o mercado de ações, né, do que o mercado de futuros, etc., o mercado de valores imobiliários. Ao mesmo tempo, esse mercado ele existe, ele é burocrático por um motivo muito simples, que é proteger o investidor. Então, eu que gosto de comprar umas ações, só me dou mal. Né? Comprei agora umas ações na baixa, eu descobri que o poço ele sempre pode ser mais fundo do que você imagina. Mas pelo menos eu conheço as regras do jogo e eu sei que se alguém tentar passar a perna, fazer um insider, etc., eu tenho para quem recorrer. Eu tenho uma comissão de valores imobiliários. No universo de tokens, talvez a gente não tenha. Então, até a gente ter vai demorar muito. Mas eu acho que é uma ideia boa para dar dinamismo para a economia e para a gente conseguir dar liquidez para alguns ativos que hoje estão emperrados aí e poderiam ter outros investidores ao redor do mundo. Eu vou até responder a minha, por mais que ninguém tenha perguntado, mas no meu ponto de vista, uma que eu gosto bastante, tem até uma moeda que chama DESO, mas é aqui de Decentralized Social, que é para a gente descentralizar as redes sociais. Eu tenho até um aplicativo, que hoje não sou eu que toco, é o Luiz, mas que é o Lemeno, que a gente, de certa forma, também tenta resolver esse problema de uma forma bem mais tosca. Mas qual que é o meu grande problema com as redes sociais? É que, na minha visão, o Facebook não é dono daquele conteúdo que está ali, e ele tem um monopólio dessa informação. Ah, mas eu tenho acesso, eu posso pedir a sei lá, a gente tem alguns poderes, alguns direitos. Mas se eu quiser, com um clique, ativar, por exemplo, o Lemeno, que é esse aplicativo, e eu levar tudo para o Lemeno, eu não posso. Então, a rede social descentralizada é essa ideia, né? O conteúdo está lá, ele é descentralizado e ele é de posse do autor. E se o autor quiser uma visualização nova, um filtro novo, ele pode ter o poder de mudar de plataforma. Hoje isso é impossível, é inviável, e aí, puxando um pouco a sardinha para o meu lado como desenvolvedor, é muito difícil a gente competir. Porque eu tenho Uhum. uma rede social que tem anos de coleta de conteúdo, que eles têm os méritos deles, não estou falando que eles não fizeram nada, não, eles fizeram uma coisa efetiva que as pessoas quiseram criar conteúdo lá dentro. Só que mesmo que a pessoa queira, não existe uma forma fácil dela migrar isso, e na rede social descentralizada, qualquer visualização nova poderia ser criada. Inclusive, isso foi feito no debate, acho que foi com o Senado americano, que teve uma, não sei o termo certo de traduzir para português, mas uma cagueta lá que saiu do Facebook e acusou de uma série de coisas. E uma das soluções que ela deu
para evitar o vício em redes sociais e tudo mais, foi essa. Foi e se o Facebook liberasse para algoritmos de terceiro também criassem timelines? Então tem essa polêmica, né, das timelines, que é talvez o grande gerador dessa bipolaridade que a gente tem, de dois polos ou espectros, né? Não sei se bipolaridade, não estou falando da doença, né? Estou falando dos polos mesmo. Então essa dicotomia que a gente criou na sociedade, porque o algoritmo joga cada um mais para o lado que ele já está. Então a solução dela foi, tá, o Facebook não precisa fazer nada. Mas e se o Facebook liberasse que outras empresas pudessem propor formas diferentes de consumo desse mesmo conteúdo? Só que o Facebook, ao mesmo tempo, ele usa isso para explorar o Ads para poder vender. E o Facebook é uma empresa completamente dependente do Ads, acho que é 98% da receita deles, alguma coisa assim. Então, obviamente, eles não vão fazer essa movimentação, a menos que eles sejam obrigados. Então, por isso que eu acho a ideia da rede social descentralizada, como desenvolvedor, ela é muito apelativa. Porque eu E a gente posso acabou não criar falando algo mais com todo o disso. conteúdo que já está aí. Pode É. falar. Não, a gente acabou não falando mais disso, mas o que você definiu agora é o conceito de titular de dados, que é o conceito da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, hoje, a tendência mundial, e até nesse sentido, os Estados Unidos eles estão atrasados em relação ao resto do mundo, com exceção de alguns estados, tipo a Califórnia, por óbvio, que é você é o titular dos seus dados. É isso que, de todos os conceitos da LGPD, se tem algum que as pessoas elas realmente precisam parar, pensar e refletir, entender o que isso significa, é essa ideia de titularidade. O dado, ele é meu. Eu deixo a empresa usar, ela pode usar, é lícito que ela use, nem sempre ela precisa do meu consentimento para usar. Isso é uma visão falsa que as pessoas têm, muitas pessoas ainda têm da lei. Consentimento não é a única base legal e tá tudo bem. Mas, pela lei hoje, esse movimento que você falou, essa extração, ela deveria ser possível. Tá? A lei e a Agência Nacional de Proteção de Dados, é óbvio que eles vão ser razoáveis, porque o nosso histórico, o mundo da internet 2.0 existe sem que isso seja possível. Então existe um custo operacional muito grande de você tornar isso possível. Mas quem começa a brincadeira hoje já tem que começar sabendo que esse é um direito dos cidadãos brasileiros e europeus e de outros lugares que têm leis similares. Ó, terminamos falando bonito dos cidadãos e a gente vai encerrar por aqui hoje, mas eu queria agora para o ouvinte aí ou para pessoa que está assistindo, é muito importante, se você curtiu esse papo, o Pedro, ele é um cara extremamente inteligente, como vocês viram, e eu sou um cara extremamente curioso para ficar perguntando um monte de coisa para o Pedro. Então, se vocês acharam que esse papo é interessante, a gente falou de vários temas aqui, acho que quase todas as frases daria para derivar em 10, 15 frases diferentes. Então a gente se segurou, que a gente quer saber o que vocês acharam desse papo, se esse papo ele é interessante. É lógico que a gente não fala só de cripto, né? Eu nem sou especialista nem perto disso, eu sou um leigo de cripto. O Pedro ele é especialista na parte criminal, virtual, mas também não é especialista em cripto propriamente dito. Então hoje foi só um assunto que a gente escolheu para começar esse papo. Mas a gente precisa da opinião de vocês. E não é tipo só a técnica de engajamento, não. Tipo, comenta aí. A gente quer saber mesmo se fez sentido, se você curtiu as informações que a gente passou aqui, quais tópicos que a gente falou que você acha que seria legal a gente aprofundar. Então vamos trocar uma ideia. Quem sabe eu convenço o Pedro a gente fazer vários e vários desses. E acho que foi uma introdução bem legal para quem está muito por fora de cripto e principalmente para quem também está preocupado com as questões legais e as implicações. E aí o Pedro é a melhor pessoa para estar aqui para falar. Então, muito obrigado, Pedro. Foi muito da hora estar aqui contigo e pode falar o que você quiser. E bora ver se a galera curtiu para a gente fazer mais, porque eu gostei bastante. Felipe, meu amigo, muito obrigado. Eu estou completamente à disposição. Vamos fazer sim quantos programas quiserem. E mandem suas perguntas, suas dúvidas, vamos fazer esse bate-papo. Valeu!